Você é psicólogo, investe no Google Ads, mas não tem conseguido atrair nem fechar novos pacientes? Você até tem cliques no teu anúncio, o Google está gastando o teu dinheiro, mas quando você olha no WhatsApp, não tem ninguém entrando em contato? Ou pior, até tem poucas pessoas entrando em contato, mas elas parecem desinteressadas naquilo que você tem para vender. Quando você explica sobre o seu trabalho, você entrega o preço, a pessoa simplesmente visualiza e não responde. Ou ela simplesmente diz para você que não tem dinheiro para poder pagar. Se isso está acontecendo com você, nesse vídeo eu vou te mostrar 4 erros que eu vejo todos os dias nas campanhas de psicólogos e por que esses erros podem estar te fazendo jogar dinheiro no lixo. A ideia desse vídeo partiu depois que eu atendi uma psicóloga aqui na agência e ela chegou exatamente com esse problema. Ô, Admir, eu estou investindo R$ 1.000 por mês e eu não estou conseguindo vender. Tem chegado até algumas pessoas, mas essas pessoas param depois que eu dou o preço, não respondem mais. Ou muitas das vezes eu não chego nem a dar o preço e elas já sumiram. Eu coloquei R$ 1.000 no Google esse mês e 70% dessa verba já foi embora e eu não consegui fechar nenhum paciente. Então, a partir disso, eu comecei a entender melhor o cenário dessa psicóloga e eu descobri que ela estava cometendo 4 erros. O primeiro erro é que ela estava aparecendo para pessoas que não tinham interesse em contratar terapia naquele momento. Eu fui analisar e eu vi que a campanha dela estava atraindo muitas pessoas que tinham interesse em saber sobre a ansiedade, mas não necessariamente agendar uma consulta para tratar a ansiedade. A pessoa tinha muito mais interesse em saber como acabar com a ansiedade, o que fazer, dicas, conteúdo gratuito, ao invés de contratar uma psicóloga para resolver o problema dela. E eu percebi que a psicóloga que eu estava atendendo, ela estava atraindo esse tipo de público porque ela estava utilizando palavras-chave sem intenção de compra. Ou seja, ela estava utilizando palavras-chave muito ampla, como, por exemplo, tratamento para ansiedade, como sair da ansiedade, como acabar com a ansiedade. Então, esse tipo de palavra-chave estava fazendo com que ela atraísse esse tipo de pessoa que estava só interessada em saber a informação. Era como se ela estivesse indo numa universidade, dar uma palestra sobre ansiedade e esperasse que os alunos agendassem uma sessão de terapia com ela no final. Eles não iam agendar, porque eles não estavam ali para poder marcar uma consulta, eles estavam para aprender sobre ansiedade. E era isso que estava acontecendo com ela dentro do Google Ads. Ela estava anunciando para um público, um grupo de pessoas que queriam saber informação. Elas não queriam contratar. Então esse foi o grande erro que eu notei na campanha dela. Inclusive, aqui na agência, quando eu assumo campanhas que está atraindo esse tipo de público, a primeira coisa que eu faço é limpar essas palavras-chave, entender quais são os termos que eu preciso utilizar dentro da campanha para que eu possa atrair aquela pessoa que, primeiro, tem interesse em contratar terapia, segundo, tem condições e ela quer agora. Porque assim o meu cliente consegue vender de forma muito mais rápida. O segundo erro que eu vi que essa psicóloga estava cometendo é querer aparecer para todo mundo sem ter verba para isso. Quando eu analisei a campanha dessa cliente, eu vi que ela tinha 10 a 15 palavras-chave dentro da campanha. E ela tinha pouca verba para isso, ela tinha ali R$ 30. Quando eu digo pouca verba, pode ser 30, 50, R$ 100 por dia, tá, pessoal? Então era como se ela estivesse querendo molhar 10 árvores com um copo de água. Ela até ia conseguir molhar um pouquinho cada uma, mas nenhuma das árvores ia ter água suficiente para crescer e florescer e dar frutos. No Google Ads a mesma coisa. Quando você coloca muita palavra-chave, o Google até mostra o teu anúncio para algumas dessas palavras-chave. Porém, o teu orçamento ele acaba muito rápido. E o Google não tem tempo e nem dados suficiente para poder entender qual daquelas palavras-chave iria trazer aquele cliente que tem interesse em agendar uma sessão com você. Então, a partir do momento que eu entendi isso, o que eu propus para essa cliente? Que a gente focasse apenas em uma ou duas palavras-chave com o serviço principal dela. Porque assim a gente consegue ser muito mais assertivo, atrair mais clientes de forma mais rápida para que ela possa vender e a partir disso poder reinvestir na campanha dela. O terceiro erro que eu analisei na campanha dessa psicóloga foi ter um anúncio igual ao dos concorrentes, ter um anúncio genérico, muito parecido. Quando eu analisei os anúncios que ela tinha dentro da campanha e fui até o Google e pesquisei, por exemplo, psicólogo em São Paulo, o que eu percebi? Que os anúncios dela estavam muito parecidos com os dos concorrentes, estavam falando basicamente a mesma coisa. Faça terapia sem sair de casa, psicólogo formado na TCC e essas coisas padrões que a maioria dos psicólogos colocam em anúncio. O que é o problema nisso? É que quando o teu anúncio ele é muito parecido com o do teu concorrente, a pessoa entende que é mais ou menos a mesma coisa. Se é mais ou menos a mesma coisa, qual que é o fator que ela vai utilizar para poder definir o profissional que vai atender ela? O preço.
É mais ou menos como se você fosse em dois supermercados diferentes e vesse o mesmo pacote de arroz. O que você vai usar para definir em qual dos supermercados você vai comprar? O preço. No Google Ads é igual. Se o teu anúncio ele não mostra um diferencial, ele não mostra porque é melhor para a pessoa contratar você do que contratar o teu concorrente, você vira só mais uma opção e você acaba tendo que brigar por preço. No caso dessa cliente, o que a gente fez? A gente procurou então começar a trabalhar diferenciais do atendimento dela, da forma de trabalhar dela dentro do anúncio, para que o cliente pudesse entender que ela é a melhor opção dentre os outros concorrentes e que vale pagar um pouco a mais para ela do que eles pagarem mais barato em outras pessoas que talvez não fossem resolver o problema deles. Então eu dei toda essa orientação para que a gente pudesse trazer uma comunicação que fizesse ela ter clientes e clientes que pagam mais caro para ela. Quarto erro que pode estar jogando o teu dinheiro no lixo é o teu site ele não passar confiança. No caso dessa cliente, eu reparei que o anúncio dela estava gerando muitos cliques, mas poucas pessoas estavam entrando em contato. Quando eu abri o site, eu entendi o porquê. O site ele não estava falando quais eram os problemas que ela resolvia, a forma de trabalho dela. Ele não tinha outras pessoas falando sobre o trabalho dela, não tinha um botão claro para a pessoa entrar em contato pelo WhatsApp, poder conversar com a psicóloga. Então o site ele estava totalmente genérico e desorganizado. É como se o paciente estivesse batendo na porta do consultório dela, entrando, mas não tivesse ninguém para poder recepcionar ele, explicar como que funciona o trabalho, por que ela é diferente, por que ela consegue resolver o problema que o paciente está passando. Então, a pessoa que vem da internet, ela já vem com um certo receio. Se o teu site não consegue mostrar por que você é diferente, a pessoa acaba indo embora. É por isso que, em casos como dessa psicóloga que me procurou aqui, a primeira coisa que eu faço, sempre que a gente vai colocar uma campanha no ar, antes da gente investir o primeiro real, é analisar se o site está confiável. Porque de nada adianta você investir em anúncios e as pessoas não vão entrar em contato com você, você só vai perder dinheiro. Além de perder dinheiro, você ainda vai se frustrar e acreditar que o Google não funciona. Você pode acreditar. Isso acontece na maior parte das vezes. Eu já peguei diversos casos aqui que o cliente estava desanimado, acreditando que não funcionava, sem que não é o Google que não funcionava, é o site que não passava confiança. E depois que a gente conseguiu ajustar essa questão do site, a pessoa passa a receber pessoas muito mais interessadas chegando no WhatsApp todos os dias e consegue fazer agendamento de terapia para essas pessoas e consegue vender, e consegue pagar o investimento que ela faz no Google, no meu trabalho e consegue ter lucro. Então esses foram os 4 erros principais que fazem a maioria dos psicólogos, pelo menos que eu acompanho aqui na minha agência, jogarem o dinheiro de investimento deles do Google Ads no lixo. Se você é psicólogo, está passando por esse problema, não quer ter que aprender, né? Às vezes você já até tentou e não conseguiu, achou muito confuso, ou você não tem tempo para isso, eu vou deixar um link aqui abaixo, tá? Você pode falar comigo e se você acreditar que faz sentido ter a minha ajuda para ter novos pacientes no seu consultório todos os dias, é só clicar no link, preencher o formulário e falar comigo que eu vou te ajudar.